Um pastor calvinista pode pastorear uma Assembleia de Deus? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, só que antes de entrar no conteúdo, eu quero lhe fazer um convite. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda o YouTube a divulgar e engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Pois bem, será que um pastor que adota a teologia calvinista, ele pode pastorear uma Assembleia de Deus, uma vez que ela é denominada arminiana? Eu creio que não, e isso é até perigoso para as doutrinas da Assembleia de Deus. Tanto um pastor calvinista não pode pastorear uma igreja arminiana como a Assembleia de Deus, como também um pastor arminiano não pode pastorear uma igreja, podemos dizer, presbiteriana, que é declarada reformada calvinista. Por quê? Por causa das teologias serem divergentes. Em contrapartida, nós vamos ver que todas as duas denominações, tanto podemos dizer uma presbiteriana como uma Assembleia de Deus, ela tem a sua confissão de fé. Os reformados calvinistas, eles têm as suas declarações de fé baseadas no Catecismo de Westminster. Em contrapartida, nós, assembleanos, nós temos nossa teologia baseada na declaração de fé da Assembleia de Deus. Por exemplo, essa teologia, essa introdução à teologia pentecostal de Eduardo Leandro, ela é uma teologia pentecostal baseada nas declarações de fé da Assembleia de Deus. Se você ler aqui, vai dizer que é uma leitura sistematizada a partir da declaração de fé da Assembleia de Deus. Então, esses pontos teológicos que aqui ela aborda divergem em muito no que o Catecismo de Westminster vai abordar. E um dos pontos principais que eu quero tratar aqui agora, você vai poder perceber que há muita diferença. Por exemplo, o acróstico que é dado para os calvinistas é a tulipe. E eu quero abordar alguns pontos, tirando a depravação total, e que nós concordamos, ainda que os calvinistas acusam nós arminianos na parte da depravação total, talvez por desconhecer a nossa teologia, dizendo que nós somos semi-pelagiano ou pelagiano. Isso é um erro porque não pararam para estudar a teologia arminiana. Só que, por exemplo, um pastor calvinista, ele advoga a respeito da eleição incondicional, ou seja, o homem é salvo por um decreto de Deus. Ou seja, Deus tem o seu povo eleito, escolhido. Ele crê em uma dupla predestinação, onde Deus tem um povo salvo para o céu e outro povo já destinado para o inferno. Em contrapartida, nós arminianos acreditamos na eleição condicional, eleição baseada na presciência de Deus. Condicional porque o homem tem que crer e aceitar a oferta da salvação. Segundo ponto de discordância é que o calvinismo ele crê numa expiação limitada, ou seja, que Deus morreu somente, Jesus morreu somente para expiar o pecado dos eleitos. Nós já cremos na expiação ilimitada ou universal qualificada. Como assim? Uma expiação em que Deus enviou seu Filho para morrer por todos, como diz João 3,16, só que ela só tem efeito naqueles que crê. É o que a Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma condição para a eficácia dessa expiação na vida da pessoa. O terceiro ponto de discordância é a graça irresistível, onde os calvinistas advogam que a graça ela não pode ser resistida. Em contrapartida, nós arminianos acreditamos na graça resistida, porque nós vamos ver muitas coisas na Bíblia
indicando a respeito da graça resistida, onde o homem ele é habilitado pela presciência, pela graça preveniente de Deus, para aceitar a oferta da salvação. Uma vez aceitando, ele está destinado à salvação. Uma vez rejeitando, ele está assumindo a sua responsabilidade, porque nós temos livre-arbítrio e não somos mecanizado ou robotizado. Outro ponto de discordância é a perseverança dos santos, onde os calvinistas vão dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Para nós arminianos, nós acreditamos que a perseverança dos santos é somente para aqueles que permanecer e que o salvo, sim, uma pessoa pode cair da graça. Então, falando desse ponto de discordância, e ainda nós podemos tratar que a escatologia, uma vez que a declaração de fé das Assembleias de Deus declara uma teologia pré-tribulacionista, uma escatologia pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista, nós vamos ver que a maioria dos nossos irmãos calvinistas, eles são amilenistas, pós-tribulacionista, então diverge muito no conceito das teologias. E por que não pode um pastor calvinista pastorear uma Assembleia de Deus e também um pastor assembleano não pastorear, podemos dizer, uma igreja presbiteriana? Por causa da divergência da teologia. Uma vez se nós colocarmos um pastor calvinista para pastorear uma Assembleia de Deus, sabendo que a declaração de fé dos dois tem uma diferença gritante, pode trazer divisões entre a igreja, e isso prejudica o corpo de Jesus Cristo. E hoje nós estamos vendo muitos pastores que declaram calvinista, querido, pós-tribulacionista, pastoreando a Assembleia de Deus e indo contra a declaração de fé da Assembleia de Deus. Nós não vamos ver nenhuma igreja presbiteriana, batista reformada com pastores arminianos, porque eles não aceitam, eles não acreditam. E para você fazer parte de uma igreja presbiteriana, você tem que assinar a declaração de fé dele. Então, a declaração de fé calvinista vai totalmente ao contrário das declarações de fé da Assembleia de Deus. Então, em meu ponto de vista, não tem coerência nós colocarmos um pastor calvinista para administrar uma igreja arminiana, visto que tem grandes homens de Deus arminianos, pessoas que pregam a palavra de forma genuína e que podem sim muito bem pastorear uma Assembleia de Deus. Ao contrário também acontece, eu não acredito que seria de grande importância ou valor um pastor arminiano pastorear uma presbiteriana, porque irá levar divisão para a igreja presbiteriana. Então, o vídeo aqui é para trazer essa diferença na teologia gritante e dizer que não tem como um pastor calvinista pastorear uma igreja arminiana e também não tem como um pastor arminiano pastorear uma igreja calvinista, pois haverá ponto de divergência na teologia e vai trazer divisões ao corpo, uma vez que aqueles membros daquela igreja está enraizado na sua doutrina, na sua declaração de fé. Então, aqui fica essa explicação de forma simples, porém eu creio bastante objetiva. Nós poderíamos entrar em cada ponto das teologias que cada uma declara, nós podemos fazer isso no vídeo posterior, mas só que é para dizer que, em meu ponto de vista, é incoerente nós aceitarmos um pastor calvinista pastoreando uma igreja arminiana, como também é incoerente um pastor arminiano pastoreando uma igreja calvinista, podemos dizer presbiteriana, e isso pode ter certeza que os presbiterianos nunca vão aceitar. Então, esse é o vídeo, que Deus pode abençoar. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.